Fala, meus amigos, vamos aqui a uma análise especial de Itaúsa e TSA4, após a divulgação de resultado recentemente da empresa. Vamos falar a respeito aqui do cenário gráfico que nós temos nesse papel após essa divulgação de resultado e reação aí do mercado. Vamos lá, vamos falar primeiramente aqui de um gráfico anual, lembrando que é uma análise mais completa, que eu falo de gráfico anual, gráfico quadrimestral, mensal, semanal e diário. A ideia aqui, o objetivo é passar uma visão que eu tenho em relação a esse ativo, com base em análise técnica, em termos de longo prazo, médio prazo e curto prazo, independentemente qual o seu perfil, se está interessado, se está comprado ou não está comprado, se está interessado em comprar, para que prazo é. A ideia é tentar dar, pelo menos em uma visão geral, uma orientação dentro da minha leitura. Então vamos lá, lembre-se de deixar um like, um joinha se essa análise for útil para você de alguma forma, mesmo que seja em termos de aprendizado. No gráfico anual desse ativo, dá para perceber que pegando aqui em termos de comportamento do preço em cima da média, é a terceira vez ali que essa ação vem aqui, testa a média e gera um processo aqui, ficou beliscando a média e está gerando um processo de subida. O último que teve foi um movimento que veio aqui de 2016, ali 2016 até 2019. Aí passou por um processo aqui de correção de uns 3 anos, entrou num processo de expansão de novo, que já está aqui no seu segundo ano desse processo de expansão. Não sabemos, não tem como saber ao certo se vai demorar aqui 4 anos de expansão ou não, mas o fato é que está apontando para cima. Não tem um sinal gráfico apontando para outra direção. Falando de tendência de longo prazo. Então, a tendência é de longo prazo, no gráfico quadrimestral, que é um gráfico onde cada barra dessa aqui representa o comportamento do preço durante 84 dias, 84 pregões, são dias úteis, então a gente está falando ali em torno de 4 meses, dá também para ter uma ideia aqui, olhando para o comportamento do preço em relação à média, que ele vai se sustentando em cima da média, aqui também se sustentou bem em cima da média. São momentos interessantes de aporte pensando em longo prazo, né, o retorno do preço à média. E ativo dentro do movimento de subida sem nenhum sinal de baixa por enquanto. Então a tendência aqui é de alta num prazo mais longo. Se eu for replicar aqui só essa queda aqui para cima, nem vou replicar toda ela, vou replicar esse ponto aqui que foi mais testado, essa caixinha aqui lateral, e jogar isso aqui para cima para ter uma expectativa aí de subida de longo prazo. A gente está falando aí de longo prazo, é mais do que um ano. Deixa eu só colocar aqui o ajuste aqui pelo imã, né? Que aí a gente tem o ajuste mais certinho ali. E aqui, só ver se está certinho aqui no imã. Aqui para cá, esse aqui vem para cá e esse para cá. Então, se a gente fosse projetar essa caixinha aqui assim, ó, essa lateralização aqui, a gente estaria falando ali em R$ 14,73. Então é um processo aí que pelo menos teria um espaço aqui de longo prazo, de uma valorização ali perto dos 40%. Isso a gente está falando de um ano ou mais. Considerando aqui um gráfico anual, que eu já mostrei que a gente teve um processo aqui também de subida, todo esse processo de subida, vamos supor que a gente está aqui no segundo ano, aqui também teve o segundo ano, daqui para cá subiu 112%. Então, 40% não é algo tão fora da curva para Itaúsa aqui dentro do processo de expansão da tendência. Indo para um gráfico mensal, a gente tem um sinal de correção. A tendência de alta, zigue-zagues ascendentes, a tendência de alta, e está dentro de um sinal de correção que amplia essa chance de correção se oscilar abaixo da mínima do mês passado, que foi o mês de outubro, que fechou em queda ali de 4,16%. Então é um ativo que, se oscilar abaixo da mínima dos 10,42, amplia a chance de buscar a média. E mais uma vez, falando de retorno à média, comparando com o período lá que eu mencionei, que é o período de 2016 aqui, ó, até a máxima aqui, que foi basicamente quase no finalzinho ali de 2019, o comportamento do preço no retorno em cima da média foi de movimentação para cima, após testar a média. Aqui se aproximou e veio para cima. Aqui veio para baixo, mas conseguiu se recuperar. Vou colocar aqui a recuperação daqui para cá. Bateu na média também e entrou no processo de recuperação, até testou aqui novamente. Mas é isso, o que a gente viu é, dentro de um contexto de alto, o ativo tendo movimentações de expansão interessantes aqui em termos de relação risco-retorno. E falando de relação risco-retorno, onde são os pontos mais interessantes de entrada? São
regiões próximas, onde o preço está próximo da média móvel exponencial aqui de 10 períodos. E nesse processo atual, desde quando fez esse rompimento, a primeira alternativa foi essa aqui. A segunda foi essa aqui, quando se aproximou dessa região, gerando esse processo aqui de expansão. E enquanto ela estiver proporcionando algo que não sente muita força para cair, aqui já representou força, ó, que deixaria de fora, fechou até rápido, em apenas 2 barras fechou abaixo da média. E aqui também, ó, fez uma barra muito forte, aí você espera ter algum sinal de alta para voltar ali para um processo um pouco maior de compra. Algo aqui também, nesse momento, não mostra tanta força aqui para baixo. Então, é algo que, enquanto o preço estiver vindo aqui se aproximando da média, ficaria mais para compra. Então, é um ativo que, no cenário como um todo, a tendência de alta, de longo prazo, de médio prazo, e que pode trazer uma correção ainda falando de curto prazo, de curto para médio prazo, ou seja, nos próximos meses, essa ação poder vir aqui buscar uma média que está nesse momento na faixa dos 10 e 18, ou até um pouco mais abaixo. Mas o fato é que, chegando aqui, é a região mais interessante de entrada. Se fosse tomar uma decisão agora, vou entrar comprando esse papel aqui nesse ponto, eu colocaria menos capital, deixaria para colocar um pouco mais na região da média. Não, isto é, não há como ter a certeza que vai ali retornar à média. E quanto tempo isso vai acontecer? Isso a gente não tem como saber, né? Em mercado de renda variável você não tem como usar muito a palavra, é certeza que isso vai acontecer. Se fosse certeza, a gente venderia tudo e compraria de tools aqui se a gente tiver certeza que o preço vai lá buscar os R$ 14 direto, né? Daqui a um ano, por exemplo. Mas o fato que a gente tem aqui uma outra alternativa para quem está posicionado eu vou trabalhar com o meu stop de proteção de lucro aqui, eu mantenho minha posição de longo prazo nesse papel, de médio a longo prazo nesse papel, enquanto se mantiver acima ali dos R$ 9,28, e toda vez que voltar ali em cima da média, gerar alguma sinalização de alta, ou mesmo só testar a média, eu aporto mais, tentando pegar uma relação de retorno interessante nesta ação. Então é o que eu vejo para o papel nesse momento. O gráfico semanal está apresentando uma fraqueza para subir nesse momento, em expectativa de poder corrigir, vir aqui para baixo, que seria a correção lá do gráfico mensal que eu acabei de mencionar. Vai ter suporte importante aqui, até para quebrar a estrutura de alta mesmo no gráfico semanal, eu teria que voltar para baixo dessa mínima aqui, ó. Baixo dessa região aqui, que é uma região ali na faixa dos 9,59. Eu tinha comentado no gráfico mensal, R$ 9,27. Então, no semanal tem outra região aqui que é interessante, que vai ficar justamente um pouco acima desses dois últimos fundos aqui, ó. Então, essa região que eu comentei no mensal é mais bem protegida, mas aqui também seria outro ponto que daria para colocar um stop de proteção de lucro ali nos R$ 9,58. Aqui o principal nível de suporte para essa ação nesse momento é essa região de topo, que já foi testada, mas a subida está sendo muito fraca e está apontando até um pouco mais para baixo, e a região ali dos R$ 10,30. Então é um ativo que, oscilando para baixo aí dos 10,56, está em cima dessa região, cria uma expectativa de ter algo mais para baixo, que é o que está deteriorando ali o cenário de curto prazo. Fraqueza para subir, na hora que ameaçou força para subir, veio aqui um movimento muito forte para baixo, abriu com gap para baixo das médias, resultado saiu, e a ação agora, com essa divulgação de resultado, está caindo aí nesse momento 0,75%, mantendo a expectativa mais negativa, que faz sentido em cima do que eu mencionei, que no gráfico mensal a gente já tem um sinal de ter alguma correção. Correção pode ser no tempo, movimento mais lateral do preço, ficar alguns meses de lado, a média vai subindo, ou um movimento lateral, igual aqui, ó, que teve um grande candle de baixo. O que aconteceu com o preço? Ficou um pouquinho mais lateral nos 2 meses seguintes, para depois entrar um movimento de subida. E a média foi se aproximando aqui do preço. Então é o que também pode acontecer, mas ainda com a expectativa de poder vir aqui, principalmente se oscilar abaixo dos R$ 10,42, semanal dos R$ 10,56, amplia a chance de queda para o papel. O gráfico diário, então, está dentro de vamos dizer assim, uma tendência de alta por conta desse zigue-zague ascendente, mas nada tão relevante. Porque se olharmos mesmo, o principal movimento está aqui, ó. Essa região aqui que parou nesse ponto, o principal movimento de queda está aqui. E ele não foi quebrado, não conseguiu romper lá em cima. E agora ganha força para baixo, voltando para baixo dos níveis de resistência que tinham sido superados, que deveriam funcionar como suporte. Nesse momento, a perda dessa região aqui, para quem está comprado, seria um sinal de saída. A perda dos 10,48 seria um sinal de saída, porque aumentará a probabilidade justamente de manter aí uma tendência mais de baixa de curto prazo, ampliando a chance de buscar uma correção maior lá de prazo maior,
buscando 10,15 a R$10, número redondo. É isso, amigos, espero ter sido útil de alguma forma com essa análise especial de ITSA 4. Lembre-se de deixar seu like, seu joinha, agradeço demais, um grande abraço.